Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora você vai nos assistir, mas está começando mais um Elegância da Alma, Mulher de Dentro para Fora, com Adriana Queiroz. E um convidado mais que especial hoje, que vai falar daquilo que a gente gosta, e gosta muito, né? Beleza! E ele vai explicar tudinho como que ele faz para poder trazer essa beleza para fora, né? Essa beleza que está dentro da mulher, mas que através dos procedimentos que ele vai falar para a gente aqui, essa beleza ela é realçada da melhor maneira. Então fica aqui com a gente, aproveita, manda sua perguntinha aí que a gente está ao vivo, diretamente aqui dos estúdios da ITS. Gente, podcast ITS, olha só, já estou me enrolando aqui. Pedro, me corta aí. Não corta, não. E sem mais delongas, vamos apresentar o nosso convidado, gente, porque eu estou apaixonada. Ele é uma pessoa referência na cidade sobre a área da beleza e estética. Mas eu quero que ele se apresente para vocês. Eu quero apresentar agora doutor Eugênio Cabral. Aliás, corrigindo, não doutor. Mas fale para nós, qual é a sua formação, Eugênio? Como que você chegou aí nessa área da beleza? A área da beleza, ela chegou na minha vida, assim, eu sempre fui uma pessoa que, me atentava muito às questões de nutrição, né, da aparência. Minha mãe, desde cedo, ela incentivava isso, né, porque a gente é de uma família que trabalhava com joias e ótica, querendo ou não, tem essa questão da beleza, né, Sim. para realçar a beleza, a joia e tudo. E aí por isso que eu resolvi, não quis ir para a área dela, né, porque a gente sabe dos perigos de trabalhar com ouro hoje em dia, Verdade. mas para mim foi muito bom ter entrado nessa área. Desde o meu primeiro trabalho, eu já trabalhei na área da estética, né, até quando eu estava na faculdade, já E foi a um dos sua meus. faculdade foi de? Eu sou farmacêutico e eu tenho Ah, tenho mestrado em harmonização facial, né, que eu fiz na Europa, já morei em Portugal 2 anos. que chique! Morei em São Paulo 18 anos, né, então eu tive a oportunidade realmente de ter acesso ao que é mais moderno, assim, técnicas, de estética, não só de estética, mas eu também tenho formação em nutrição, né, eu tenho pós em nutrição. Agora eu vou começar uma pós em psicologia, né, em psicotraumatologia. Meu Deus do céu, aí vai É, ser o atendimento completo. vai ser o atendimento completo, porque hoje o nosso foco principal é a saúde integrativa, né? A gente fazer a suplementação dos nutrientes, a gente desinflamar o corpo do paciente, antioxidar, que a gente sabe que o estresse hoje é um problema, né? Seríssimo, né, doutor? A gente vai E falar sobre isso. vai. Interfere muito na nossa pele, né? Tem pacientes, quem tiver a oportunidade de entrar no meu Instagram, vai ver vários depoimentos de mulheres, que é o nosso foco da conversa hoje, que mudaram as vidas delas mesmo, né? Elas não tinham vontade de sair de casa, estavam com depressão, labirintite, né? A gente Nossa. sabe que o intestino, nosso intestino é o segundo cérebro, né? Por isso que eu procurei me especializar em nutrição para poder agregar mais nos meus atendimentos hoje, né? Além da formação em estética, mas hoje eu prezo muito pela saúde, né? Eu tenho várias pós em estética integrativa também, nessa parte mais hoje a gente consegue fazer com que o paciente pare de tomar remédios para diabetes, para hipertensão, para colesterol, né? Você tomar 10, 12, 15 tipos de remédio num dia é mais comum do que a gente imagina, Nossa, doutor, principalmente. não, calma que a gente vai chegar lá. Olha só quantas coisas você trouxe para nós aqui. Essa integração da saúde. É Uhum, isso que. Esse foi um dos motivos que eu fiz o convite a você, uhum, porque eu vejo que você cada dia mais está expandindo nessa área da sim, estética, mas com muita responsabilidade e exato. buscando, né, conhecimento para integrar essa beleza de dentro para fora. Então, já pensou, nutrição? É importantíssimo. Hoje a gente tem que cuidar do corpo é de dentro para fora, né? Uhum, Às vezes a pessoa tem uma pele inflamada, como você falou aí, não é nem porque é um caso dela, é uma alimentação ui, incorreta, né? Aí a suplementação de medicamentos. Hoje a gente sabe que o Brasil é um dos países que mais consome medicamento. medicamentos, Tem uma né? farmácia em cada esquina, né? E aí isso impulsiona as pessoas. Quando você fala assim, de suplementação, eu sou super a favor. Eu faço suplementação. Eu sou 40 a mais. Então, assim, hoje a gente sabe que a idade ela é apenas um número. Se você tiver uma boa alimentação, se você tiver uma boa suplementação, se você tiver atividade física, né? Então, é tudo que a gente vai bater esse bate-bola aqui durante essa conversa. Eu quero que você traga para nós o que que hoje
é diferencial para uma mulher, para essa beleza realmente resplandecer? É o que você falou, eu estou fazendo realmente um trabalho diferente, não é um trabalho que você vai encontrar em qualquer profissional de estética, né? O meu Sim, foco hoje mais é em saúde integrativa mesmo, é tratar o paciente de dentro para fora, a questão da idade cronológica e a idade biológica. sim, Hoje, com os tratamentos que nós temos lá na clínica, a gente consegue fazer a regeneração celular. Para quem está em casa, você já deve ter ouvido a palavra mitocôndria, né? Que hoje está muito sim. em alta, que é o motor da nossa célula. Esse motor ele precisa de manutenção, né? Se você entrega o nutriente errado, por exemplo, um alimento que inflama, um alimento industrializado, cheio de conservantes, aquele motor vai ficando danificado. E o que a gente faz hoje lá na clínica é fazer essa manutenção. A gente desinflama o organismo do paciente, antioxida, faz a mitocôndria voltar a funcionar e a gente diminui essa idade biológica, né? Já tem estudos aí que comprovam que se você faz tudo isso que você falou, uma alimentação saudável, suplementação e exercício físico, já teve pacientes de 76 anos com idade biológica de 39, né? Olha Então só. imagina você conseguir essa proeza de fazer realmente a regeneração celular. E hoje na estética também se fala muito em regeneração celular, Então né? aproveita agora, doutor, fala pra gente. Você falou da parte interna, né, que Uhum, a gente pode fazer essa alimentação, atividade física, suplementação, esse trio aí funciona muito bem. funciona. Agora, na parte estética, quando uma paciente chega lá, como é que o senhor faz para poder entender a necessidade dela ou o desejo dela? Como que o senhor faz? Hoje o foco sempre é regenerar, né? Como a gente já falou na integrativa, na estética também é o mesmo caminho. Hoje a gente tem bioestimuladores que eles regeneram o tecido, eles fazem realmente uma nova rede de fibrina, uma nova rede de colágeno, que a gente sabe que perde o colágeno 1% todos os anos e tem que fazer essa Verdade. reposição. E a gente tem reposição de colágeno também na soroterapia para o corpo todo, né? Para você. Ah, então o colágeno agora não vai ser mais consumido oral, ele pode ser O oral, quem entende de farmacologia, não funciona, porque a molécula do colágeno ela é muito grande para o nosso estômago absorver, né? Então é melhor você muitas vezes tomar um whey protein, que vai ter mais sucesso para a melhora da pele, do que você tomar um colágeno de fato. É igual, é mais ou menos o mesmo raciocínio daquelas canetas de insulina. Se fosse possível fazer insulina por via oral, ela tinha via oral. E por que que ela é só injetável? Exatamente pelo mesmo motivo, porque a molécula é muito grande, não teria absorção por via oral. Então, é mais ou menos a mesma ideia farmacológica, Ah, né? não, doutor, agora eu fiquei É, triste. Muitos verdade. anos tomando colágeno. E, gente, eu sou super a favor do colágeno. Eu consumo colágeno porque Uhum. ele ajuda na flacidez, na celulite, ajuda na regeneração das células. Mas agora eu me preocupei. É. Então, como é que é feito essa que é feito via soro? Como que Uhum. ela funciona? Quanto tempo? Como que ela é aplicada? A gente faz um protocolo de 3 vezes, de 15 em 15 dias, depois faz uma manutenção uma vez a cada 6 meses ou um ano, porque o colágeno ele degrada mais se você não fizer hábitos saudáveis, né? E tiver Sim. muito estresse, desnutrição também. Imagina você levar uma desnutrição a longo prazo, o que é que vai se refletir na sua pele? Mais flacidez, uma pele opaca, os olhos fundos, principalmente pelo ferro. Então, ter essa visão mais integrativa. Às vezes o paciente vem para mim querendo fazer um endolaser para queima de gordura e a gente percebe que ela está com um grau de obesidade, grau 1, grau 2. Então, a gente vai emagrecer essa paciente primeiro, trabalhar ali o organismo dela, fazer a reeducação alimentar, porque quem não sabe comer não adianta você fazer um Não, procedimento não adianta, para doutor. gordura localizada, né? Por isso que a nutrição entrou na minha vida também. Então, são esses detalhes hoje que eu foco muito em entrega de resultado, né? Não adianta eu enganar o paciente, deitar ele na maca, fazer um botox, mandar ele embora, que aquilo ali não vai ter um efeito a longo prazo, né? O botox ele entrou na estética por acaso, né? Um oftalmologista percebeu que ao aplicar para o espasmo aliviava aqui as rugas, né? E aí foi replicado para a estética. Mas a nível, assim, de nutrição celular, de regeneração, o Botox não entrega isso, apesar de ser até uma bactéria, né? Já tem estudos falando que a questão de doenças autoimunes e tudo. Então, eu prezo muito pela saúde. Então, quanto menos você fizer o Botox, só se for em casos
específicos, Sim. né, funcionais, como o paciente que tem muita retração peniana, que a gente faz esse trabalho também íntimo, né, tanto feminino quanto masculino. Como assim, doutor? Então, quer dizer que É, fora a estética facial, também tem a corporal e tem a íntima também? íntima, tem os glúteos, né, que já é um sucesso, Ai, mas meu a íntima sonho. feminina e a íntima masculina também a gente trabalha. O homem a gente consegue ter até 3 centímetros a mais de tamanho. Meu Deus do céu, os homens que estão ouvindo isso estão felizes. Procure o doutor Eugênio. Exatamente. Já teve um paciente nosso de Canaã dos Carajás que ele conseguiu ir de 15 para 18,5 em ereção. Então, Meu imagina a Deus. esposa como tá feliz também, né? E a Ele autoestima desse homem, como que não também. tá, né? Linfoplastia, que é a cirurgia para melhorar a questão dos pequenos lábios na mulher, na região interna, e na região externa a gente preenche também. Dentro do canal dá para a gente aplicar os ativos de regeneração também. Então, Gente, doutor, o senhor pode dizer que hoje a idade realmente virou apenas um um número? número. Então, não dá mais para você Não, reconhecer uma pessoa pela não. idade, pelos anos de vida dela. Não dá. O que vai definir são os hábitos realmente. Se ela faz a nutrição da forma correta, apesar de que a alimentação por si só ela já não entrega os nutrientes que a gente precisa. É isso que eu ia falar para o senhor. Então, tipo assim, às vezes a gente precisa consumir um número X de proteína. Eu hoje faço uso do whey protein, Uhum, porque 40 a mais a gente sabe que eu não produzo mais os mesmos nutrientes que o meu corpo, sim, pelo contrário, eles vão a reduzindo, absorção diminui. né? Diminui. E aí, o que que eu faço hoje? Eu tenho o consumo diário de whey protein, porque eu preciso ter aquela quantidade de proteína. Sim. Mas o que que o senhor diria assim, então, para as pessoas que querem envelhecer com qualidade de vida, que não é só beleza? Você falou das proteínas, é o que vai trazer o músculo, né, pra Sim. gente. Tem muita gente que não gosta de comer carne, aí carne vermelha, por exemplo, não vai ter acesso aos níveis de nutrientes de ferro, vitaminas do complexo B, né? Nós somos carnívoros, nós nascemos com caninos exatamente para comer carne. Legal Então, você falar isso, porque tem pessoas que romantizam, né, as é, coisas. E aí, não, você tem que entender, é uma escolha. A gente sabe que é uma escolha você ser vegano, vegetariano, tá tudo bem, mas suplementa, né? tem que suplementar. Mas mesmo suplementando, infelizmente, não é a mesma coisa, né? A gente tem visto isso nos veganos, o índice de massa muscular, apesar deles atingirem o nível de proteína, a estrutura do aminoácido é diferente, né? Então, assim, a gente tem realmente que consumir as proteínas, isso aí tem que ser a base alimentar, e não só essas dietas loucas aí de cortar carboidrato, de ficar o dia inteiro sem comer, chega à noite, morre de fome, que é o que a gente mais vê lá na clínica, né? O maranhense adora uma farinha, adora um Um arroz, arroz. né? E não pode ser a base alimentar também, porque você atinge aí a caloria diária, né? Que você precisa muito rápido. 100 gramas de farinha são 480 calorias, imagina, é quase um quarto, 2 colherzinhas ali de farinha que você comeria no Já dia. imaginou, doutor, eu comer panelada sem farinha? Não dá, É, tem que comer farinha. não, de vez em quando, de vez em quando você pode comer. A questão não é ser a base alimentar, né? Entendi. Tem gente aqui que come um hambúrguer logo pela manhã. Eu sempre pego no pacientes assim, né? O vício pelo álcool, outros vícios a gente consegue trabalhar também. Vícios alimentares, porque a gente sabe que o açúcar vicia, o trigo vicia. Todos esses alimentos eles geram um vício que a gente lá trabalha, mas também hoje em dia identificar o que causou aquela disfunção ali no paciente, porque você entende um pouco de neurociência, né? De neuropsicologia, todo problema de saúde ele começa com um trauma. Sim, Algum trauma que a pessoa teve durante a vida, e aí a gente tem que trabalhar isso, né? Hoje em dia eu indico para outros profissionais, psicólogos, mas hoje já é muito claro para mim que o seu convívio social, né, o próprio trauma que você pode ter vivido, geralmente é a pessoa que passou fome na infância, né? A pessoa não vai conseguir superar isso sozinha, ela precisa de ajuda. Ela sim. precisa entender e romper essa barreira do preconceito que a terapia ela tem que acontecer, você tem que trabalhar o Que isso não é psicológico. para quem é doido, muito pelo contrário, é para Não. quem quer ser saudável, né? Porque Eu, a gente sempre tem que. Só desculpa, doutor. Uhum. Eu vejo muito isso como preconceito, como o senhor disse. É.
o preconceito, ele impede as pessoas de evoluírem e de Exatamente. se curarem, Isso. porque você vai passar a vida toda com a ferida emocional, Uhum. né, ou da rejeição, da humilhação, É, da traição, sim, né. Então, quando você não se conscientiza que existe algo para ser curado ali, você também não tem a cura. exato. E aí, quando você não tem a cura, você vai viver naquele ciclo vicioso se repetindo em relacionamentos Uhum. tóxicos, né? Em trabalhos tóxicos, em dependências Sim. emocionais. Por quê? Porque existe uma razão, como o senhor disse, e eu acho isso tão importante que o senhor está falando aqui, doutor, É. porque muitas vezes eu imagino que na sua clínica cheguem muitas Uhum. mulheres lá querendo mudar tudo e aí você fala assim: "Não, mas a mudança aqui tá tudo bem, tá tudo bonito, tá tudo perfeito". Você já olhou para dentro? Já É. chegou a esses casos? Já, e todo dia, toda hora, né? A gente hoje, É como eu te mesmo? falei, a maioria das pessoas me procuram porque estão com algum problema de saúde, né? Sim, Principalmente porque querem se livrar de medicamentos, né? Muitas vezes. E o medicamento ele vai servir ali como um anestésico, muitas vezes, de emoções, né? Que estão mascarando ali aquela ferida que a pessoa não quer, às vezes, sim, tratar, curar ou mexer nela, né? E aí, o fato de eu estar buscando esse conhecimento também é isso, poder identificar e ajudar mais. Porque hoje eu pergunto, né? Você teve sim, algum trauma? E geralmente a pessoa fala, que é o que eu falei, passou fome na infância, foi abusado muitas vezes, né? É muito mais comum do que a gente imagina. E o abuso não quer dizer só um abuso sexual. Existe também o relacionamento tóxico, que é o que você falou, né, que pode interferir em outras relações que você vem a ter, e você acaba ficando inibido, porque eu pego muito paciente que tem impotência sexual, e até mulheres também que criam bloqueio psicológico por conta de relacionamentos anteriores tóxicos, né? Ou que nossa, até esqueceu de sentir prazer mesmo, meu Deus. né? E essa busca, né, doutor, é muito grande. Agora eu vou voltar um pouquinho lá atrás, que é Uhum, algo que eu também faço, uhum. estimulador de colágeno. Sim. É verdade, é mito ou é verdade que os estimuladores, eles incham um pouco a nossa bochecha? Por favor. E existem dois tipos de bioestimulador. O que inflama para estimular o colágeno, que hoje eu já não faço no rosto, né? Geralmente esse eu faço no glúteo, que a gente realmente quer um volume maior. E por mais que você faça a quantidade pequena nos pontos corretos, como ele inflama aquele organismo que já está inflamado muitas vezes, acaba tendo uma sobrecarga de inflamação e é isso que vem a aparência do rosto muitas vezes mais redondo, né? E o tamanho da partícula também que fica muito grande, mediante a inflamação. E o outro, que é o que eu trabalho, né, que Sim. ele regenera o tecido, faz essa nova rede de fibrina e tudo, que é o que eu trouxe até uma técnica nova de Barcelona que a gente consegue fazer o mesmo resultado de uma cirurgia plástica, só que sem corte, com o uso do bioestimulador, que é mais conhecido como radiessa, hidroxapatita de cálcio, que foi uma técnica realmente nova que a gente consegue colocar uma quantidade um pouco maior do que o normal. É uma técnica diferente mesmo, mas você entrega o mesmo resultado de uma cirurgia plástica e sem corte, Meu né? Deus, que revolução. Não É, existe mais mulher feia, não, gente, existe mulher sem dinheiro. verdade. Mas eu tô, então, e quanto tempo então para esse bioestimulador agir, para ele voltar ao normal, integrar na face da pessoa? O auge de uma bioestimulação dessa são 6 meses, né? Você começa a ver ali com 10 dias, com 3 meses é, é realmente que você vai notar aquele resultado, e com 6, e o resultado é perceptível por 3, 4, às vezes até 6 anos, aquele estímulo de colágeno ainda continua, né? No rosto. Eu já não faço muita coisa no meu rosto mais, hoje em dia, como eu já fiz, né? Sim. O posicionamento que eu quero e a duração como do produto é grande. Hoje em dia eu faço só a regeneração e a nutrição, que é um coquetel de vitaminas que eu uso bastante, PDRN, exossomos, que é a chamada estética regenerativa, né? Que hoje está muito em alta também, que trabalha a questão da mitocôndria. Ele Não, faz. agora se você mexeu na minha ferida, falando do colágeno, eu já fiquei É, triste, eu já fiquei aqui pensando tudo que eu consumi, aham, aquelas marcas que eu procurei. Então, quer dizer que agora eu preciso fazer isso pela veia, eu preciso é, tomar esse soro, que ele é mais eficaz, traz resultados mais duradouros, sim. ao invés de consumir. Doutor, quais são os principais protocolos hoje que o senhor tem na sua clínica? Hoje a saúde integrativa, a gente vê todos os problemas de saúde, todas as deficiências nutricionais, é um trabalho realmente integral, porque não adianta eu aparar uma aresta e deixar outra Sim, sem, né, sem tratar. Então, a gente trata colesterol, hipertensão, diabetes. Os pacientes deixam de tomar remédio mesmo, ficam de fato saudáveis.
porque a gente corrige todos os marcadores ali nos exames que ele tem, né? O nível de inflamação. As doenças, 99% delas começam na célula, elas são celulares. Nossa. Se você tem uma célula desnutrida, se você tem uma célula inflamada, uma célula oxidada, a replicação dessa célula vai ser prejudicada, que é os chamados telômeros, né? E você conserva os telômeros com nutriente, com antioxidação, né? Utilizando alimentos naturais que vão basificar o seu organismo e não acidificar, porque naturalmente o nosso corpo já fica ácido, pelo estresse, pela alimentação, pela água. A água mineral é nossa, ela é muito ácida também, né? Então, Eita. são várias coisas que a gente tem que ver. Doutor, eu fico ouvindo assim, porque eu sou apaixonada. Como o senhor Uhum, disse, eu também eu tenho como as minhas forças de caráter a beleza. A sim. beleza, seja ela da natureza, seja ela física, mas Uhum, eu gosto de contemplar a beleza, eu sim. acho ela assim algo maravilhoso. E a beleza não é só fora, é dentro também. Principalmente adentro. Quem entrar lá no meu Instagram vai ver o depoimento da Margarida. A Margarida, ela não fez procedimento nenhum no rosto, nem no corpo, nem nada. Ela só fez os tratamentos injetáveis, que a gente chama de soroterapias, terapias nutricionais. A pele dela hoje está diferente. O pessoal pergunta se ela fez alguma coisa para clarear a pele dela, porque ela tinha várias manchas pelo corpo. E hoje a gente sabe que o melasma e as manchas na Sim. pele são de causas intestinais. Então, a gente desintoxicando o intestino vai refletir na tua pele também. Então, primeiro de tudo, cuidar da saúde, né? A saúde em primeiro lugar, você realmente ficar com a sua célula nutrida, regenerada, para você depois pensar realmente na estética exterior, né? Como você já falou várias vezes aqui, por fora nós somos o que nós temos por dentro, nós somos o que nós comemos, das nossas emoções, como a gente reage a determinadas situações, né? Então é tudo isso, a gente fazer realmente essa mudança de hábitos de vida, de E tudo. essa mudança é que é o pró, né? É, Por quê? Porque as pessoas querem o resultado, mas elas não querem o processo. não. E aí, quando a gente fala dessa questão de mudança de hábito, não adianta ir lá no doutor fazer a É, soroterapia, aí por uns 6 meses você vai ter tudo no lugar. uhum, Mas se você não seguir o cronograma de alimentação, atividade física, aquele resultado vai durar menos. E aí você ainda vai colocar a culpa no profissional. profissional, né? Ah, eu fiz um tratamento lá no doutor Eugênio, mas não teve resultado. Não, não é, ele não faz milagre, é Não. diferente, né, doutor? É, Eu acho que essa é a primeira consciência que todas nós temos que ter. Não, nenhum profissional faz milagre, gente. Ele traz a solução, mas 70% é nosso. é, Não tem como, eu posso. 80. 80, ai meu Deus, aumentou, cada dia mais aumenta. E aí a gente precisa ter essa consciência. É, O senhor tem algum tipo de trabalho dentro da sua clínica onde o senhor fala sobre isso, dessa uhum, conscientização dessas sim. pessoas? Todos os meses nós fazemos um encontro, né? Para quem quer conhecer mais da clínica, o nosso próximo encontro vai ser no dia 17, ele vai acontecer lá no Náutico, porque já ficou pequena a Que clínica, legal! para a gente falar, né? Vai ser um encontro aí para 30 pessoas e já está quase lotado, você está convidada, se você Ah, eu quiser vou ir, estar presente, com certeza. para a gente poder trazer um pouco desse conceito novo do que é ser saudável, do que é ter saúde, né? A pessoa que vai fazer um botox, hoje eu peço exame, porque se você não tiver com os níveis de nutriente adequados, o botox não funciona. Vitamina D, zinco, né? Então, assim, não é só sobre estética mais, isso já caiu por terra, né? Verdade. E antes da gente começar, você falou que muita gente faz, mas, por exemplo, esse tratamento integrativo, eu vejo que tem muita gente que faz no achismo. Ah, eu acho que isso funciona para isso, eu vou fazer. E aí acaba fazendo em pacientes, colocando a coisa para frente, muitas vezes denegrindo a imagem de um tratamento que é poderosíssimo, já existe há mais de 30 anos, já teve várias Nossa, 30 anos, nomenclaturas. doutor. A nomenclatura mais conhecida é terapias ortomoleculares, que já Sim. existem há muitos anos, né? E aí se rebatizou com soroterapia, agora também tá um preconceito danado contra esse nome também, mas é porque tem gente fazendo realmente de forma errada, né? Dando vitaminas em excesso para os pacientes, porque não entende ali qual é a dose exata que dura por aquele tempo, né? Ah, eu acho que eu vou fazer isso, eu já acho, não busco o conhecimento, né? De fato.
Então, eu acho que, e não só na automolecular, mas na estética também, a gente tem visto muito isso, né? É aquela coisa, a acessibilidade, ela também é um perigo, É, né? Porque, assim, às vezes você é um profissional, só que você não se especializa. Como o uhum, senhor disse, o senhor foi para nutrição, fez mestrado em é um estética, harmonização, morou na Europa, que é um dos. A gente sabe que desses. na Europa eles prezam muito pela beleza, tem muitas pesquisas, né, voltadas para essa área da beleza com a saúde. Uhum, Então, assim, não foi ontem. não, Não foi ontem que você começou a trabalhar com já isso. são 14 anos, né? Olha só. Então, imagine a responsabilidade É, que você carrega, mas também tem aquela pessoa que tem 14 meses, que começou e aí, às vezes, também vai lá e faz um procedimento. é, Eu vou falar uma coisa, sério mesmo. No meu corpo eu nunca mexi. uhum, Mas no rosto, é claro, Botox faço sim, já tem 3 anos que eu uhum. faço uso do Botox e eu sou fã dele, estimulador de colágeno também. Mas eu sou muito receosa hoje em dia. Tem que ser. Porque eu vejo cada caso Uhum. que você fala, meu Deus, como O assim? excesso, né? O excesso que descaracteriza a gente, por isso que eu perguntei do bioestimulador, porque eu senti o meu rosto, até hoje eu Eu não acho que eu penso, fiz um vídeo, você viu, né? Falando disso. eu ainda não vi esse vídeo, mas vou assistir, porque eu Uhum. preciso entender sobre isso. Eu fiquei É, meio traumatizada. uhum. Eu acho que desde o começo eu comecei a entender um pouquinho da fisiologia de cada produto, né? Como ele vai agir no corpo. E em mim também, né? Sim, O Botox, para você ter ideia, eu nunca fiz em mim, porque eu acho que músculo não foi feito para ficar parado, né? Isso para mim sempre foi muito claro, né? Imagina você deixar uma perna parada 3 meses sem se movimentar, ela vai atrofiar. A mesma coisa é o que acontece no rosto. Quando o paciente chega para mim, nunca fez nada, eu vou e falo. Depois que a pessoa faz a primeira vez, tem que fazer Botox sempre. É por isso que você gosta, porque ele entrega resultado, de fato. sim. Mas a longo prazo, né, pode mudar um pouco o teu rosto, as feições, as tuas expressões, porque você está deixando aquele músculo ali parado e à medida que ele vai ficando parado muito tempo, ele acaba afinando, atrofiando, a face muscular fica mais fininha. Aí às vezes tem que fazer mais procedimento na testa, por exemplo, para aumentar a espessura ali, pelo menos visual, né? Mas tem como a gente substituir o Tem, Botox por um tem. outro Hoje eu tratamento? já faço isso na clínica. Qual seria esse A tratamento? nutrição celular e a regeneração, que a gente Então, hoje esses dois, eles conseguem consegue. substituir. Fecham os poros, tratam as rugas finas, regeneram realmente a pele, né? Você fica com o rosto mais jovem realmente. Reposição de colágeno e elastina, a gente tem ela tanto para o corpo, mas também localmente a gente pode fazer a intradérmica para recuperar também esse colágeno local que você perdeu com o tempo. Então, assim, tem vários artifícios que não sejam o Botox. O Botox ficou muito conhecido porque realmente ele entrega resultado. Você Imediatos. com 3 dias o teu rosto tá, né, lisinho ali, mas é um efeito Cinderela que a longo prazo não vai ser benéfico para. Eu falo muito isso, Sim. principalmente quem tem doença autoimune, porque as doenças autoimunes às vezes são geradas pelo Botox, por esse bioestimulador que inflama, porque as doenças autoimunes elas são inflamatórias. Aí você faz um bioestimulador que inflama mais, tendo uma doença autoimune, né? Aí piora. Piora mais ainda. E depois da Covid, as doenças autoimunes aumentaram muito mais, né? Eu ia perguntar, doutor, o senhor está sintonizado comigo, Uhum. porque depois da Covid, a gente passou por um processo traumático, mas também a gente passou por uma mutação. É. Não tem como negar que quem recebeu as doses aí de vacina não é a mesma pessoa. Eu consigo explicar isso. Inclusive, eu estava vendo um vídeo essa semana, né? Que agora o Ministério da Saúde vai combater um pouco, né? A chamada spikeopatia. Não sei se você já ouviu falar Não, nisso. ainda não. É a proteína que o vírus proporciona, né? É como se fosse. Quem já viu a foto do coronavírus sabe que tem aquela esfera e ao redor tem várias ramificações, Isso. que é a proteína, realmente essa proteína spike. Quem tomou a vacina ou quem teve a Covid tem essa proteína circulante por pouco tempo ou por muito tempo, dependendo se o teu sistema imunológico tá saudável ou não. E aí já está se comprovando que ela causa tireoidite Hashimoto, que ela causa lúpus, várias doenças autoimunes, essa proteína causa na gente, ou quem fez. Eu assisti isso agora há pouquíssimos dias, porque está muito vivo, né, esse assunto agora, essa Sim, porque spikeopatia. hoje a gente vê, não existe mais ninguém normal. É, Vocês tomou a a vacina, doutor? cognição, tomei 3 doses, né, desde quando eu tive o Covid, tomei as vacinas, a minha memória não é igual mais, nunca voltou, apesar de que eu estimulo muito Sim.
a minha cognição, né, com os Uhum. tratamentos que eu tenho lá na clínica, mas a gente percebe que exatamente por essa proteína, pela spike, proteína spike, ela, assim, se você não tá com os nutrientes ok no corpo, é a chamada Covid longa. Por isso que teve gente que teve Covid durante muito tempo, exatamente porque o sistema imunológico não estava realmente resistente, e aí essa proteína às vezes fica até circulante anos no corpo, No corpo da e pessoa. aí gera as doenças autoimunes, gera vários outros problemas, né? O cansaço crônico, a fadiga, né? Acho que tem quem está assistindo a gente pode ter esses sintomas e às vezes não entende o que é. É a chamada síndrome Spike, que Coisas que você nunca passou e de repente você começou a sentir. Eu, pelo menos, nunca tive inflamação de ouvido. aham, Depois da Covid, o meu ouvido não é mais o mesmo. Aí fui no médico, não, tá tudo ok, tá? Mais uma rinite. Eu falei, gente, não é. mas rinite no geral é leite. Quando eles colocam, né? É É o leite, consumo de leite. consumo de leite, derivados do leite, Olha geral. só, gente, a gente come errado demais. É, Doutor, eu não sei se na sua clínica faz. Desculpa ficar te chamando de doutor toda hora, te chamar de pode médico. chamar, não, pode Mas eu chamar posso doutor, chamar, né? pode. E Na minha é. carteirinha tem doutor de imagem. Ah, então não estou errado, viu, Não, gente? É tá porque eu não. não quero confundir vocês, Ah, mas ele pode, tá? sim. E aí, o que que acontece? A gente, quando passa os processos aí dessa mutação que a gente teve do Covid, Uhum. muitas pessoas tiveram cansaço, memória. Eu acho que uma das campeãs é Sim, memória sim. e audição. Então, quando a gente vai voltar para a nossa saúde, a gente descobre que tem muitas coisas legais. Tem. E tem um exame que eu só ouvi falar nele em São Paulo, ainda não ouvi falar aqui em Imperatriz, mas eu, com certeza Imperatriz é inovadora, a gente Uhum. está sempre à frente do nosso tempo que você faz um exame lá e ele Genético. fala tudo. Genético. Eu não sei o nome dele. Uhum. Só que ele te dá tudo, até o número do consumo das comidas que te Sim, fazem mal. é o genético. É o É um genético, né? teste genético. Eu fiz o meu agora recente, tô esperando o Fez? resultado. Olha aí. Que eu Ele é quero incorporar também na minha prática clínica também. Como é que eu posso falar assim? Gente, isso é maravilhoso, você É, poder descobrir o que te faz mal, o que te pela faz saliva. bem, né? Pela saliva. Olha que coisa maravilhosa, olha como a tecnologia tem nos proporcionado coisas A boas. amostra que eu colhi foi dentro da bochecha, assim. Mas foi aqui em Imperatriz? Não, a gente manda pra fora, né? Manda para fora, aqui ainda não faz. Não. É caro? Olha, eu fiz numa promoção que estava num laboratório, que era, acho que de 1.200 estava 499. Ah, Mas aí então não sabe. ter toda a árvore genealógica, todos os alimentos que fazem mal, que geneticamente você tem uma incompatibilidade com o seu DNA, estou esperando o resultado. Depois que eu Ah, esperar o meu, aí eu posso falar, né? falar. É. Mas eu achei interessantíssimo esse exame, Aham, porque vai salvar muitas vai. vidas, né? Às vezes você está se matando e nem sabe que está se Uhum. matando, como você falou do leite. Esses dias eu estava assim, 40 a mais, a gente vai dando uma mudada no metabolismo. São os três alimentos que a gente tem que evitar: o açúcar, o glúten e o leite. Pois é, mas eles são os danadinhos, né? É, os gostosos, né? É o que a gente chega lá na padaria, a gente olha, o olho só chama Eu para não vou lá. dizer que eu não como de vez em quando, mas não é a minha base alimentar, diferente de muita gente. Que Ó, acorda de manhã e toma o café com açúcar e leite, ou come o pão, o embutido, que é o presunto, aí vai. aí é naquele comecinho. Eu costumo dizer assim: você é aquilo que você come, que você faz. Não Uhum, tem, você está bem, é porque está comendo bem, está se exercitando bem. E uhum, cuidando da saúde mental e espiritual também, viu, gente? é. Que faz parte. A saúde não é só física, A não. integrativa é isso, corpo, mente e espírito. Olha aí. Já é algo revelador aqui. Uhum, Corpo, mente e espírito. é, Ou você consegue conectar isso, ou vai ficar sempre um buraco ali para você ser é isso. preenchido. E, doutor, mas me fala aqui, das suas clientes, pacientes ou Uhum. homens também, quais são as principais queixas? Olha, hoje em dia está muito parecido o público masculino e feminino, né? Hoje em dia o homem busca realmente recuperar a sua libido, a sua saúde sexual, que é uma das minhas maiores procuras, porque uma mitocôndria disfuncional gera impotência sexual, Olha né? só. E a mitocôndria ela fica doente por conta de tudo que a gente já falou aqui hoje. E a chamada coronariopatia, que é a calcificação da coronária, né? Que acontece mais em homens, mas que altera toda a circulação do corpo, inclusive do pênis, né? Então, assim, é um trabalho bem diversificado, né? A mulher, a questão da menopausa, fica mais exacerbada quando ela se alimenta mal, porque essas doenças metabólicas que geram síndrome do ovário policístico, endometriose, são todas de causas metabólicas. E aí, às vezes, a mulher tem mais calorões porque está toda inflamada.
tem mais dificuldade de perder peso, porque tem uma resistência à insulina. Então, assim, é um trabalho mesmo integral que a gente tem que fazer, né? E conhecimento a pessoa tem ou ela não tem, independente da profissão. Você pode ser o que você for, se você não buscar o conhecimento certo para entregar o resultado certo para o seu paciente e não fazer mais do mesmo, né? Porque não adianta você sempre buscar um profissional quando já está doente, que aí você vai procurar o remédio, que muitas vezes já a sua saúde já foi. Comprometida, né? Trabalhar sempre a prevenção, né? Se as pessoas se atentassem mais à sua saúde antes de perder ela, a gente não estaria vendo aí, principalmente agora, essa nova epidemia que é de diabéticos, resistente à insulina e pré-diabéticos. 55% da população está enquadrado nessas três Por que situações. isso, doutor? Alimentação. 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 Como é que pode? 55% da população está doente por conta de uma escolha. É, por isso que as canetinhas estão muito. Bombando, né? Exatamente porque não vai ensinar ninguém a comer, não vai tirar o problema psicológico que você está compensando na comida. Não vai, isso é fato. E é por isso, doutor, que aqui no Elegância da Alma, a gente sempre procura mostrar para a mulher que ela precisa se escolher. Todo dia você tem que se É. escolher ser saudável, se escolher se amar, se escolher fazer atividade física, se escolher olhar para dentro de você, se escolher ter uma vida espiritual com um ser maior que você. Eu não estou falando de religião, mas a gente É. tem que acreditar em algo superior que te ajude naqueles momentos que ninguém Uhum. pode te ajudar, e você olhar para cima, para algum lugar e falar assim: eu estou aqui, me ajuda. Eu sou cristã, então eu acredito em Deus. Então, Deus, eu estou aqui, fala É. comigo. Outra coisa também, doutor, que eu vejo que muitas vezes as mulheres, nós, seres humanos, estamos tão acelerados, a Uhum. gente esqueceu de algo bem simples: Básico. gratidão, sabe? Agradecer. Hoje você está aqui, mas por onde você passou, Uhum. né? Quantas pessoas te ajudaram? É. Quanta proteção você teve? Ontem a gente Uhum. teve uma chuva aqui na nossa cidade, Imperatriz do Maranhão, gente, uma ventania, que eu Uhum. falei assim, é hoje, amanhã a cidade não funciona, porque aqui quando chove, Uhum. mas obrigada a Deus por essa chuva. A gente estava precisando da O chuva, calor tava muito. né? Então, agradecendo porque eu já tomei um café maravilhoso ali e isso é bom Isso eu vocês, faço todo dia, né? agradecer. Então, a gente hoje precisa estar podendo as pessoas voltarem à Uhum. essência delas, sabe? O simples, É, ele é mágico, é ele é verdade. maravilhoso. Então, quando você fala da alimentação, eu lembro que os meus pais, eles comiam tutano, comia aquelas comidas pesadas, mas viveram 80 e poucos E a anos. alimentação saudável, muitas vezes, é muito mais barato do que uma alimentação que intoxica. Aí é aquela coisa, né? A geração de cima hoje, que é a preguiça, É. que é mais a preguiça do que. Porque hoje a gente tem uma diversidade maior de alimentos, mas as escolhas. Eu sempre costumo dizer. Você é aquilo que você escolhe todos os dias, É doutor. A verdade. gente sempre tem uma escolha. Uhum. Sempre. Tem. Só que a escolha é livre, mas a colheita é certa. É. Se você comer errado hoje, se você não fizer atividade física Uhum. hoje, se você não se preocupa, não, vai chegar a conta para você. E essa conta, doutor, tem deixado muita gente acamada. Eu tenho um caso de uma amiga minha que fez um procedimento, e Uhum. aí as pessoas achavam que ela passou mal, foi para UTI, tudo por conta desse procedimento. E Não. agora foi descoberto que é porque ela tem uma Doença doença autoimune. autoimune. Então, assim, Eu sabe? sei de que você está falando. É, né? Uhum. E, então a gente fica sem saber. Não, se procure se cuidar. Você ir no médico, você ir no profissional da saúde para fazer um tratamento é amor É, próprio. É amor próprio. É é você dizer assim: verdade. eu me amo tanto que eu vou cuidar de mim. Uhum. Se Deus te deixou aqui, quantas pessoas já foram embora, não estão mais entre nós, mas você está. Então você tem a responsabilidade de cuidar daquilo que Deus te entregou, que É. é você, que é a tua saúde, que é o teu propósito de vida. Então, a gente não pode ser negligente com a gente. Amor próprio é dignidade, amor próprio é honra. Então, não adianta você dizer que faz mil e uma coisa pelo outro, que você ajuda todo mundo, sendo que você está com a ferida emocional aqui, como o doutor falou, a maioria das pacientes dele chegam lá buscando tratamento para curar uma coisa que não é ele que vai curar, É. é uma terapia. Né? É o autoconhecimento. Então, por Uhum. isso, mulherzinha que está aí nos assistindo, homem também, procurem ajuda. Não é feio, não é feio, não é errado procurar ajuda. Pelo contrário, é inteligência. Pessoa inteligente, ela não espera, como o doutor falou aqui, a não ter mais jeito. É. Aí, quando você já está na insulina que não faz efeito no diabetes, o que que vai fazer? Vai esperar.
a morte chegar. Então, a gente precisa estar trabalhando, beleza, estar conquistando riqueza, beleza, mas não esquece da principal riqueza, que é você. É. Não adianta você ter todo o dinheiro do mundo, né, doutor, se você não tem saúde. Não adianta você ter todo o dinheiro do mundo se você não tem uma família Uhum. constituída. Não adianta ter todo o dinheiro do mundo se você não pode usufruir do dinheiro que você tem. É. Então, a gente hoje tem que ser muito consciente de voltar à nossa essência. Uhum. Quem é você? É. Né? Quando ninguém está vendo, quando não está no consultório, quem é você? O que que você gosta de fazer Se reencontrar, né, como pessoa. como pessoa? E gostar da pessoa Uhum. que você vai encontrar, É, sabe? Olhar para você e falar assim, eu gosto do que eu vejo. Ah, eu verdade. acho que o teu Eugênio podia melhorar isso daqui, mas tá bom, tá tão lindo, É, sabe? Olhar para o corpo e falar assim, ó, tá uma pochetezinha, ah, mas tá tão boa assim, sabe? A sim, perna tá grossa. Então, não se cobrar tanto. Hoje a gente vê uma cobrança excessiva, doutor, por uma beleza que não existe, porque é, a beleza depende dos olhos de quem vê. verdade. Às vezes o senhor deve perceber paciente lá que fala assim: ah, eu quero a boca de fulano, eu quero o corpo de Mas você não é ciclano. o ciclano, né? Aí, mas você não é ele, é você, o seu osso, ele é o formato dele é assim, Sim. as suas curvas são assim. Se você fizer isso daqui, você vai ficar molenga para um lado, ou você vai ficar desproporcional. Uhum. Então, goste de você, sabe? É. Queira melhorar para ser melhor, não para mudar. As pessoas estão perdendo essa identidade, mas eu estou batendo esse bate-papo aqui bem à vontade com o doutor Eugênio, porque eu acho que esse assunto, hoje em dia, é um assunto que acomete muitas mulheres, Uhum. essa perfeição, essa busca excessiva pela É. beleza perfeita. E nós não somos 100% perfeitos, né? Todo mundo tem defeitos e às vezes a gente tem que encarar eles e acessar eles, né? Não ter medo, como a gente já falou aqui, de se conhecer, Sim, né? Eu acho que hoje em dia eu trabalho muito realmente isso, o paciente realmente entender que o melhor tratamento é o de dentro para fora, que se você não tiver com a cabeça boa, nada funciona. E quem já teve a oportunidade de fazer terapia sabe, né? E eu já comparo muitas pessoas que eu tô falando até de nível financeiro mesmo. sim, A pessoa que estava no nível financeiro antes da terapia e depois da terapia, esse nível financeiro e geral aumentou muito, né? Então, terapia não é só sobre a sua mente, é sobre tudo, sobre você ter força para trabalhar, porque muita gente nem acorda de manhã e não tem nem vontade de viver. verdade. E às vezes não é culpa da pessoa, é porque é fisiológico, né? O seu intestino está tão inflamado que ele não consegue produzir nada de sensação de prazer, né? Isso vale para refrigerante, para embutido, para os alimentos industrializados, tudo isso. Que 90% das pessoas hoje, a base alimentar são esses alimentos, né? E A gente, forte, né? eu vejo muito isso no meu consultório hoje, né? O mais difícil para mim hoje na minha prática clínica é fazer o paciente entender que ele vai ter que fazer a mudança de hábito, né? Eu acho que o mais difícil hoje para mim é isso. Não- Conscientizar. Porque o botox você vai lá e faz. Porque E é rápido. o bioestimulador você vai lá e faz. Agora, se esse bioestimulador vai entregar o resultado que ele realmente precisa entregar na sua pele, se o terreno biológico não estiver favorável, isso quer dizer também em relação ao estresse, porque o estresse eu consigo até identificar no teu hemograma se você está muito estressada, para você ver como altera até as nossas células do estresse. Doutor, então quer dizer que toda vez quando uma paciente chega lá, a primeira coisa que o senhor pede são É os os exames? exames. Existe um marcador, eu sempre falo isso nos podcasts e nas reuniões que eu vou, que chama RDW, que é a parte vermelha do sangue, a parte no hemograma em cima, geralmente é o último ali. Se ele tiver acima de 14,3, eu posso fazer o que você quiser na sua pele que não vai funcionar. E por que que aumenta esse marcador? Deficiência nutricional e excesso de estresse e inflamação. E é por isso que eu vejo muitas mulheres, eu conheço mulheres que fazem tratamentos Uhum. diariamente, mas não tem mudança, porque realmente a mudança E é eu de dentro falo para muito fora. isso aonde eu vou, né, nos encontros e nos podcasts que eu falo, porque os profissionais de estética não têm essa informação. Esse conhecimento. Não, eu tive por acaso em um congresso internacional que eu fui, mas eu sei que 99% dos profissionais de estética ou de pessoas não sabem que isso acontece, né, que esse número é possível você mensurar e nem pede exame, não estou nem aí se você está bem de saúde ou não, né? Você vai lá, senta na cadeira, põe o botox, pronto, acabou, né? É muito comum a gente ver isso. E não vai funcionar. Vai gerar
um problema maior, como a nossa amiga, Aconteceu, que né? aconteceu. Que talvez se ela tivesse levado o exame profissional, eu, por exemplo, não teria feito. Se tivesse feito, porque de repente, como o senhor pede o exame, de repente quem fez nem pediu. Nem pediu. E talvez não saberia avaliar. Avaliar. Que é o pior não é nem pedir o Não. exame, né? E outra, o exame vai ser analisado na visão da doença. Em 90% dos profissionais que você for levar, a pessoa vai dizer que está tudo bem e você está cansada, fadigada, sem vontade de viver. Não está tudo bem. Não está tudo bem porque você não está doente. É a visão que ele vai analisar ali o exame e vai te falar que está tudo bem. E as pessoas não sabem disso. Acham que o tá tudo bem é tá tudo bem mesmo. Ah, eu posso beber cachaça, eu posso comer o que eu quiser, porque meu exame tá bem, né? Mas é impressionante, assim, eu vejo pessoas, eu e minha boca grande, que estão lá na academia de segunda a sexta, malhando, tal, comendo, aí chega no final de semana e enche a cara. É, Aí eu falo assim, mulher, como é que tu se sabota desse jeito? Porque a pior gordura, pelo que eu sei, que eu já estudei, é o álcool. uhum, Aí como é que eu passo a semana inteira me cuidando, preservando para me matar no final de semana? é. Eu não sei se eu tô sendo ignorante, mas eu acho que não funciona muito, não. Na verdade é muito a ver com calorias, né? O açúcar virando gordura também. E muito a ver com inflamação, porque o glúten, eu já falo do glúten aqui, ele é transgênico. Então ele não é mais o que era antigamente, tem o dobro de cromossomos, então a gente não sabe nem o que a gente está comendo e tomando, né, na cerveja. Tomando que é a cerveja. Até a puro malte, que é só de cevada e lúpulo, a cevada de hoje ela é geneticamente modificada. Ela tem glúten também. Ó, olha, eu acho que hoje cada vez mais está difícil a gente sair para comer, para coisar. Então, Eu não acho que tá difícil, não, né? doutor. Então Não. explica isso aí para a gente, Eu acho que é a porque pessoa entender que é o alimento natural, é você descascar mais e desembalar menos. Se você comer os alimentos naturais, via de regra, raiz, cereais, carne, você não vai adoecer, não vai adoecer, né? Então, é entender que a alimentação que nossos avós faziam é a correta. é Não o alimento verdade. industrializado, não é difícil. Mas nessa correria de o que as pessoas vivem hoje, como é que a gente consegue isso, doutor? Como você já falou, são as escolhas. A pessoa tem que escolher, porque tempo a pessoa tem, né? Você tem que se priorizar. Se Sim, você sim. não tem o tempo, você cria o tempo, né? Você se Se for organiza. importante, você vai dar um jeito. Exatamente. Às vezes é uma desculpa, porque tempo a gente não tem tempo para ficar no celular, a gente não tem tempo muitas vezes para fazer sair com os amigos e não tem tempo para se cuidar. Não, é priorizar. É entender que a prioridade é você, né? Não é egoísmo, não é você só pensar em você, não. É você ter o seu tempo próprio para você estar bem e poder cuidar de outras pessoas. Porque às vezes eu atendo às vezes pacientes, eu já pus meus filhos na terapia. Aí você já fez terapia, né? E a pessoa está às vezes com 50 quilos a mais do que deveria e os filhos que são a prioridade, né? Se E é, coloca sempre em último lugar. Falta do amor próprio, né? O que a gente exato. tanto fala. Precisa se amar. Doutor, nosso bate-papo está tão bom, tão maravilhoso, mas a gente já está encerrando. Eu queria que Uhum. você deixasse suas últimas palavras, deixa seu Instagram aí, Vou para deixar. que as pessoas possam seguir e dá um recadinho aí para Uhum. nós, mulheres e homens também, para esse autocuidado, essa beleza que tem que ser de dentro para fora. Como que a gente pode fazer isso? A primeira coisa é você tomar água, né? Nós somos 90% feitos de água, então a gente precisa realmente atingir a nossa meta diária de água, que é 35 ml por quilo de peso. Se alimentar bem, né? Se amar, você realmente se priorizar, entender que a saúde não é só quando você vai a um profissional de saúde, quando ela já não está mais, quando você já não tem como recuperar ela, né? Você trabalhar a prevenção, se alimentar bem, ter o autocuidado, que como a gente já falou, 80% é a sua parte, 20% vai ser a minha parte de te orientar e suplementar. Mas o teu dia a dia, lógico que você não vai ficar comigo ali na clínica 2, 3 meses, que Sim. geralmente é o que um protocolo nosso é esse período. E aí depois é o paciente em casa, né? Exercício, alimentação, entender a importância. Quando você chegar aos 80 anos de idade, você não vai ter que ter uma pessoa para te levantar, te sentar. E a tua poupança realmente muscular, você vai criar hoje com o exercício físico e a proteína. E a alimentação saudável, né? Não fazer dietas no achismo.
procure um profissional que tenha formação, porque eu achava que eu me alimentava bem e hoje eu vejo que eu não me alimento nada bem, né? A vida toda acreditei. Acreditei e hoje em dia realmente eu faço como deve ser feito, porque eu tive acesso ao conhecimento, né? E buscar o profissional certo, né? Eu já tive a oportunidade de entender a necessidade do meu paciente hoje e buscar aquele conhecimento certo para aquela determinada situação, né? As terapias integrativas e os profissionais integrativos é os que vão fazer a diferença na sua vida, Com certeza. os que vão fazer as suas mudanças de hábitos, que vão fazer a suplementação, que vão te orientar o que realmente é bom para a sua saúde, porque o resto vai ser, infelizmente, a indústria da doença, né? A indústria que vai te aprisionar com medicamentos ansiolíticos, que vai te aprisionar com medicamentos para aquela doença específica que não vai te curar nunca e não vai te dar orientação nenhuma. Se você se curar, infelizmente, ele não vai te procurar para mais nada. Qual é o interesse que muitas vezes ele tem de te deixar saudável, né? E eu quero que os pacientes vão lá fazer a harmonização peniana, né? Fazer a sua nutrição na pele e não ficar dependente de remédio. Com certeza. Ai, amei o nosso bate-papo. Também adorei. Obrigada, viu? Você é sempre simpático, solícito e trazendo, enriquecendo ainda mais a elegância da alma, o conhecimento de dentro para fora. É sobre isso, gente. Essa comunidade não é por acaso, é para te ajudar a esclarecer. Como o doutor disse, conhecimento. Ele só pode falar porque ele estudou, ele Hum, sentou para aprender. Então, agora ele pode se levantar para ensinar e, principal, ajudar outras pessoas. hum, Então, o conhecimento ele não tem valor nenhum se você não contribui com as pessoas. é. E aí, eu quero deixar para você aí, se você gostou desse nosso episódio de hoje, se você gostaria de ter um contato comigo mais aprofundado dessa elegância da alma, trabalhando a sua área espiritual, emocional, física, você pode fazer parte da minha comunidade Elegância da Alma. Vou deixar o link aqui na descrição desse episódio, onde a gente vai estar te acompanhando durante 3 meses para te ajudar a ser essa mulher bonita de dentro para fora, com autocuidado, conhecimento. Então, obrigado mais uma vez por você estar aqui conosco. Te espero no próximo episódio. Grande beijo, tchau!